Boa noite, boa tarde. Cheguei, Marcelo. Não posso nem, não posso nem dizer que é trânsito, né, Marcelo? Pois é, isso não cairia muito bem, essa Não, sua Caí. resposta. Nós estamos no Fique em Casa, né? Mônica, boa tarde. Obrigado Boa tarde, Marcelo. pelo seu tempo, sua dedicação. Eu que agradeço. E especialmente pelo seu conhecimento que você vai compartilhar com a gente. Enquanto você estava chegando do trânsito aqui para a nossa live, eu contei um pouquinho e muito rapidamente do que você faz. Eu falei que você é consultora financeira, que você conhece bem os números e que você atende pessoas jurídicas e pessoas físicas. Sim. E aí, nós dois escolhemos, só para te contextualizar rapidamente, nós dois escolhemos o tema, para usar uma palavra um pouco mais gostosa, e mares revoltos, para não usar as palavras comuns, e as pessoas estão ansiosas. A Fernanda já estava escrevendo também, que estava te esperando, a Labela Vita entrou, vou te falar um pouquinho. Walter Correia, Thelma Lima, Guto Gaibina, Fernanda Guiar, a Maria Antonidio, a Alex Informe, que é a Marta. Rapidinho, gente, só para dar boas-vindas para a Mônica. A Rosana Caibina, o Cesário, o Aricena, a Fernanda, que já falei, a Conceição Franco e o Eduardo Freire, mas quem mais vier daqui para frente. Mônica, bem-vinda. Obrigado novamente. Obrigada. Por favor, conta um pouco de você na parte profissional. E eu vou te perguntando, a gente vai trocando bola. E também eu falei para as pessoas falarem, para a gente sugerir uma hashtag para essa live, tá? Dependendo do que a gente conversar. E também falei para as pessoas poderem fazer, elas podem fazer perguntas para a gente, que a gente vai, dentro do possível, respondendo. Me conta um pouco, afinal, quem é a Mônica profissional? Quem é a Gaibina Assessoria? Bom, de novo, boa noite, né? Eu agradeço o convite dessa tal prosperidade. Agradeço a todas as pessoas que estão entrando e que estão pegando um pouquinho do tempo delas para aprender junto com a gente, para a gente compartilhar, né, Marcelo, as nossas experiências. Mas a Gaibina Assessoria nasceu em 2003, onde eu decidi naquela época que eu não iria mais trabalhar num escritório 24 horas, e dali eu já comecei a oferecer um trabalho diferenciado, que era o home office, né? Que na 2003. época... 2003, e o pessoal já ficava assustado, né? Porque como é que é isso? Hoje está mais do que na moda, e agora, depois disso que está acontecendo, vai aumentar ainda mais. Uhum. Então... eu comecei, na verdade, no início foi numa parte, fazendo mais a parte operacional, que era o financeiro. Eu já tinha 15 anos trabalhando no financeiro como gerente e continuei oferecendo meu trabalho nessa área no operacional. Operacional mesmo, aquela época era fazer cheque, emitir nota fiscal ainda de talão, tudo, controle bancário, essas coisas. À medida que os anos foram passando, eu fui aprimorando todo esse meu trabalho. E hoje eu trabalho com a Tânia Tassinari, que é a pessoa que faz o operacional, ela faz essa parte operacional. E eu sou contratada para diagnosticar e analisar quais são as dificuldades de uma empresa, também de uma pessoa jurídica, só que são duas abordagens diferentes, né? E ali eu começo... pessoa de empresa e pessoa física, é isso? Isso, pessoa de empresa e pessoa física. E dali eu começo a fazer um mapeamento das necessidades, aí eu entro com essa análise do que tem que ser mudado, mexendo, reeducando os departamentos, contas a pagar, contas a receber, financeiro, toda essa área. Após isso, eu tenho a Tânia, que entra fazendo essa parte operacional, depois dessa identificação, dessa análise, e aí eu parto, por último, para o planejamento financeiro. Que, então, por incrível que... Para eu ir seguindo o seu raciocínio, a área financeira não é o meu foco, apesar de, claro, a gente também conhece algumas coisas. E para eu que trabalho muito com imagens mentais, e também compartilhando isso, bem-vinda, Silvia, compartilhando isso com as outras pessoas. Então, você chega numa empresa, você está usando um exemplo de uma empresa, né? Sim. Questionem e afirmem o que acharem importante.
porque essa conversa é uma conversa dirigida pela Mônica e por mim, mas que é para todos nós, não é para nós dois. Por isso, a participação de vocês é bastante importante. Então, você chega numa empresa e você bate o olho, entre aspas, e você identifica o que está acontecendo, é isso? Isso. Isso são longas conversas com os sócios, né? Porque, na verdade, a contratação parte dos sócios da empresa, onde eles não conseguem, ou eles têm um faturamento que está baixo e eles querem aumentar este faturamento, ou o faturamento está alto e o negócio está estagnado, entendeu? Então, já tem uma pergunta aqui, e eu vou te interrompendo na medida que eu achar plausível também. Quanto tempo demora essa análise? A Fernanda Guiar está perguntando. A análise depende muito da empresa, mas em 30 dias, ou seja, num mês, porque assim, eu posso ir presencial em algumas reuniões, mas depois o meu serviço continua, o meu trabalho continua de home office. Hoje, com toda essa tecnologia, você não tem mais distância, né? Claro. Então, normalmente, dependendo da situação, em um mês eu posso dizer aonde que tem que atuar. Isso, claro, então, onde todo... Fernanda, você diz, por favor, depois escreve para a gente se essa pergunta está respondida. Então, Mônica, o que é que você, em um mês você consegue, claro, dependendo da complexidade, imagino, do tamanho da empresa, você consegue fazer uma análise do próximo para estruturar o próximo passo. Tá. Sim, sim. E aí... O que acontece, Marcelo, muitas vezes, é que quando você faz esse levantamento, essa primeira análise, esse mapeamento, como a gente fala, e você começa a atacar aonde estão as maiores dificuldades, aí eu diria para você que a segunda fase é um pouco mais complicada, porque aí você tem que mexer com a equipe que trabalha, você tem a área comercial, você tem a área financeira e outros departamentos da empresa que você tem que começar a integrar todo mundo, a escutar. Há um trabalho também um pouco de gestão de pessoas nesse momento, né? Até pela própria experiência. Você disse que é complicada? Porque aí você lidar com números barra pessoas, é isso? Sim, sim. Porque a grande maioria está acostumada a fazer um processo daquela forma. E acha que aquele processo está certo. Então, a minha função é mostrar que não está certo. E que nós temos como modificar e, na verdade, ganhar mais tempo, ter resultado mais rápido. E como é que eu faço? Esse impedimento da pessoa muitas vezes dificulta. Mas nada que com uma boa conversa, com uma reeducação, com uma explicação, você consegue reverter esse jogo, viu, Marcelo? Experiência própria. Eu tenho uma sugestão de hashtag para quem chegou depois. A gente vai escolher uma hashtag para essa live. Então, vocês também que estão assistindo a gente, sugiram hashtags de acordo com os temas que forem sendo desenvolvidos. A primeira hashtag que me surgiu enquanto eu te ouço é não está certo. Tá? Fica aí uma sugestão. Hashtag não está certo. Se vocês quiserem, se sugiram mais também. A partir, então, a segunda fase, que aí a Fernanda Guiar perguntou quanto tempo durava, essa do diagnóstico é a primeira fase, mais ou menos 30 dias, dependendo da complexidade da empresa e da sua própria situação. E depois vem a interação com os departamentos envolvidos, é isso? Sim. Aí você tem essa parte da interação, onde efetivamente você começa a melhorar departamento por departamento, ou seja, você conhece quais são as dificuldades, o que está acontecendo em cada departamento, o que tem que mudar, como é que a análise dessas pessoas que estão sentadas ali, elas podem contribuir para que a empresa também possa modificar. Afinal de contas, quando a gente tá falando muito de empresa, mas quando a gente fala de empresa, somos todos ali dono. Nós podemos não ter o nosso CPF no contrato social, mas nós também fazemos parte integrante daquela sociedade, né? Então, nós temos muito para contribuir, né? Então, você também tem essa reeducação dos sócios, porque às vezes o sócio diz assim... A Rosana sugere aqui uma hashtag reinventando José de Melo
de Melo Loza chegou, também boa noite. Então, primeira fase, até para ficar uma coisa bem contributiva, para que a gente possa contribuir com as pessoas que estão assistindo a gente. E eu também estou aprendendo com você. A primeira fase, como a Fernanda perguntou, é a fase de diagnóstico. 30 dias, mais ou menos. A segunda fase é, passado esse diagnóstico, você vai saber quais departamentos você vai ter que interagir. Eu imagino que depende da empresa, que eu li uma pergunta aqui, daqui a pouco eu vou ler, por isso que eu perdi o fio. Depende da empresa, para você saber se são mais ou menos departamentos. E aí vem a sua interação, que você conversa sobre números com pessoas, é isso. Sim, sim. Aí começa esta gestão, as mudanças internas. Nesse ponto... Peraí, desculpa. O Cesário está perguntando sobre trabalho de finanças para pessoa física. Cesário, isso a Mônica vai falar tão logo a gente termine a parte de pessoa jurídica, mas obrigado. E depois a Fernanda já está também perguntando sobre honorários, isso tudo. Depois vocês entrem em contato com a Mônica, tá? E nós estamos aqui hoje para doar para vocês uma quantidade bastante interessante de conteúdo, de informação, porque junto com a experiência da Mônica, é possível a gente reverter várias situações. Tem várias pessoas dando boa noite para você. A Andréa Dorina entrou. A Silvana já tinha falado da sua qualidade profissional excelente. O Leonardo Albani está te dando boa noite. O Cesário a gente pede para aguardar para a resposta. E agora, desculpe a interrupção longa, mas é isso. E agora, depois você interage com os departamentos. Sim. Nesse ponto, Marcelo, a gente pode ramificar, porque o que acontece? Como eu tenho a Tânia Francini, que trabalha comigo, e ela faz o operacional, muitas vezes a empresa não tem mais esta figura dentro. A pessoa que é o financeiro dela, de fazer agendamento de banco, de emitir nota fiscal, de fazer conciliação financeira, de fazer essa ligação com o escritório de contabilidade. É onde eu atuo também, nessas duas pontas, ou eu vou utilizar a equipe interna da empresa, ou eu vou ser contratada e vou colocar a Tânia home office, também indo talvez presencial uma vez na semana, para que possa apanhar todos os documentos, tudo que é necessário e poder começar a fazer o mesmo serviço, tá? O mesmo serviço. Então, esse eu diria para você que seria a segunda fase. E a terceira fase é quando nós já estamos com todo mundo alinhado, porque isso é super importante, nós partimos para a parte de planejamento, que muitas pessoas, quando me contratam, dizem, vamos já fazer um planejamento? Você fala, calma, não é assim, não é assim. Não é simplesmente... Você consegue conter essas pessoas? Elas não ficam... não querem te atropelar? Sim, sim, consigo conter, porque a experiência faz com que essa credibilidade daquela empresa que me contratou, ele sabe que eu estou querendo o melhor para eles, entendeu? Então eles vão com calma, eles entendem. É lógico que você tem uma guerra o tempo todo, pressão dos dois lados, mas ali você tem que ter a serenidade de conduzir da melhor maneira possível. E eu posso dizer para você que sempre ocorre com sucesso a programação que eu estou colocando. É evidente em todos os lugares, as empresas que eu já fui contratada, que eu estou trabalhando hoje, que após um período, que eu não sei dizer, como a Fernanda tinha perguntado, depois da segunda e das outras etapas, eu garanto para você que o resultado acontece e aí você entra numa curva de só subida. Certo, e depois, eu imagino, depois do seu planejamento, então, vem diagnóstico, conversa com os departamentos envolvidos, planejamento com todos esses elementos que você adquiriu, e aí vem uma implementação das sugestões, das suas posições e sua própria expertise. Sim, sim. O que a gente tem hoje, que aí entra, aí porque assim, as coisas começam, né? A gente começa, eu não sou advogada, eu não sou contadora, porém eu começo a ver um pouco da área tributária, junto com o contador, estudar uma melhor forma da empresa tentar pagar menos imposto, diminuir as alíquotas, se ele está no simples, se ele está no lucro presumido, se ele está no lucro real. Quem está assistindo a gente e é dessa área, sabe o que eu estou falando. E depois a gente tem a parte... Quem não sabe o que nós estamos falando, é importante saber o que é lucro presumido, o que é lucro real, porque isso é uma forma de tributação
de empresas. E não cabe aqui a gente conversar sobre isso, mas é importante para qualquer pessoa. E aí você implementa o planejamento que você chegou depois da análise. Sim. Sim, porque quando você começa a montar o planejamento, você identificou aonde estão as maiores dificuldades, aí você começa a atuar nisso. Escritório de contabilidade, você começa a ter uma reunião com o contador, ver essa parte tributária, ver a parte do contrato social. Se o contrato social tá com todas as cotas corretas, e aí, lógico, entra a função de um advogado. Se a equipe que trabalha dentro da empresa é todo mundo CLT, registrado em carteira, ou se tem contrato com PJ, como é que é esse contrato de PJ, como é que é feito? Quais são as garantias? Qual a garantia que você tem em relação a contratar essa pessoa? Então, você tem uma série de pormenores, de particularidades, que elas vão aumentando cada vez mais, e você tem que ir sanando tudo o que ocorre na medida que você está trabalhando ali na empresa. Ótimo. Agora eu queria passar para uma próxima fase para a gente conversar. Olha, sobre o meu áudio, me digam se está bom ou não, porque teve um comentário que está abaixo, já aumentei aqui. Depois tem uma pergunta da Thelma Lima, ela é ME. Ela pergunta, a gente deixa para depois, mas agradeço, já está escrito aqui, Thelma, onde ela se encaixa. E indo agora para a nossa realidade, que nós estamos no meio desses mares revoltos. Obrigado, Rosana. Desses mares revoltos. O que você tem sentido dos empresários? O que você tem sentido das ações deles em relação ao que a gente está vivendo? E que dica que você acha que vale a pena, de uma forma genérica, porque não é consulta particular isso para ninguém, mas é uma contribuição, de uma forma genérica para você poder dar alguma orientação. O que você tem recebido primeiro de falas dos seus clientes empresários? Lembrando que depois a gente ainda vai falar de pessoa física. Sim, vamos, com calma. Marcelo, todos nós, quem está assistindo essa live, está sendo bombardeado de informações. Então, nós temos as duas situações. Você, pessoa física, que está em casa e que pode ter uma redução do seu salário, pode ser 15%, 20%. Você que tem a sua empresa e que está com ela parada, com tudo. Você não tem vendas, se você produz, você parou de produzir. Se você é prestador de serviço, dependendo do que você faz, você não tem como sair na rua para fazer. Você não tem cliente. Você até tem coragem, às vezes, de sair, mas o cliente não vai. São tantas notícias ruins que nós estamos recebendo, e eu, principalmente, meu telefone é o dia inteiro com perguntas, e eu ouvi até, eu comentei acho que com você essa semana, uma pessoa falou a palavra pânico. Eu fiquei assustada com essa palavra, porque é uma palavra muito forte. Então, meu primeiro conselho, antes de continuar, calma, gente, calma. Tudo vai dar certo. Nós não sabemos lidar com o que não é previsível neste momento. Não sabemos se vai demorar 30, 60, 90, 100, ninguém sabe quanto tempo. Então, neste exato momento é hora de sentar, conversar com o seu departamento financeiro. Se você não tem departamento financeiro, é você sentar e começar a fazer simulações daquilo que você ganhava pensa em fazer e o que vai fazer. Na verdade, eu estou ouvindo histórias e mais histórias de gente que está sentindo que está indo para o buraco e de gente que está se reinventando, tá? Que legal. São as duas coisas. Até a Rosana colocou a hashtag hoje, ela digitou ali reinventando, né? Por enquanto tá valendo essa, quem quiser sugerir hashtag para nossa live, tá valendo também. Então, e eu quero ligar essa sua experiência agora com a palavra planejamento, que é um dos títulos, uma das palavras do título da nossa live, né? Planejamento financeiro em tempos de mares revoltos. Mares revoltos é essa imprevisibilidade que a gente está vivendo. O que você sente das empresas que você sabe, convive, que tem um planejamento sólido,
ou pessoas que têm um planejamento, ou pessoas, empresas, que têm um planejamento amador ou pessoas, empresas que não têm planejamento de uma forma estruturada, né? Que não se preocupam com isso. Dá alguma experiência para a gente, por favor. Eu já estou trabalhando há 5 anos numa empresa. O pessoal vai falar, nossa, mas você é consultora. É porque a coisa começa a tomar um volume e a gente vai ficando, né? Porque vai crescendo, né? Uhum. Mas desde que a gente entrou, fez todas essas fases que nós conversamos agora há pouco e que foi explicado, e o meu conselho é que toda empresa que eu trabalho tenha, e é o sonho de todo sócio, de toda pessoa física, né? Ter o dinheiro guardado para 3 ou 6 meses, tá? Uhum. Para você ter um ponto de equilíbrio. Por quê? Porque pode acontecer isso que nós não imaginávamos que ia acontecer, mas também você pode, no final do ano, decidir fechar de férias coletivas. E você sabe que o mercado só vai retomar em 30 dias. Então, você tem dinheiro tranquilo para pagar suas contas. E você tem clientes que estão vivendo essa realidade. Estão nessa realidade. Então, eu tenho... clientes, imagino que não tenha sido nenhum deles que tenha falado pânico, a palavra pânico para você. Não. Tá, então... Não. Aliás, não foi. Nenhum cliente meu utilizou essa palavra. Foi do seu círculo pessoal. Isso, de outras pessoas que estão me procurando. Eu diria para você assim, que os meus clientes estão preparados para segurar 4 meses. E como é que está o emocional desses clientes que se prepararam? Há uma tranquilidade, claro, mas há também já uma análise. Análise de números é para todos, tá? Não é só para quem tem dinheiro ou quem não tem. Todo mundo tem que sentar de novo e respondendo isso que você está dizendo. Se você é pessoa física, se você é CLT, registro em carteira ou um contrato PJ e a empresa colocou você, como todo mundo, para trabalhar em casa, te chamou e falou, nós vamos ter redução de horas e redução do seu salário, pegue quanto você ganhava em março, que é o seu salário cheio ainda, que a história não tinha acontecido, e todas as suas despesas. E comece a fazer uma simulação para abril, maio e junho. Se o seu salário reduzir 20%, se o seu salário reduzir 25%, você vai ter que reduzir essas despesas. Eu sei que tem gente que está ouvindo a nós e está dizendo assim, não dá. Eu já estava vindo de uma situação de 2019 muito difícil, estava achando que 2020 eu iria começar a melhorar. Como é que eu faço isso? Gente, vai ter que ter uma mudança. A mudança já está acontecendo, entendeu? Quer dizer, essa já é uma dica prática que você está dando para a gente. Essa é uma dica prática. Que se caso tiver uma redução de salário, já tomar por base e fazer uma planilha, falar com a Mônica, né, consultar a Mônica. Pronto, à vontade. E poder se estruturar para os próximos meses até que a gente tenha um horizonte mais claro. Eu queria te perguntar uma coisa que me ocorreu do que você falou. E você falou a palavra pânico, depois eu perguntei sobre o planejamento, que as empresas que fizeram planejamento. E eu perguntei como elas estavam e você falou que menos intranquilas, ou talvez tranquilas, apesar da situação. Quer dizer, então, tentando ligar os dois conceitos... o planejamento gera um impacto na emoção, na qualidade da emoção? O planejamento, ele é feito, Marcelo, no final do ano, entre dezembro... Tem empresas que começam em outubro, tá? Tem empresas que começam em dezembro e tem empresas que começam em janeiro, quando já começou o ano. Mas ele te dá uma visão de 12 meses. Então, ali você planilhou tudo. Qual é a sua meta de faturamento, quanto você quer crescer, quanto que você vai investir, quanto que você vai gastar. Você colocou tudo. Numa situação como essa, eu te dei o exemplo da pessoa física. Vamos para a pessoa jurídica. Com o planejamento na mão, pronto. Ela vai ter que começar a baixar as linhas do faturamento, porque ela não sabe o que vai acontecer, e começar a jogar um acréscimo lá na frente, talvez agosto, talvez setembro, não sei dizer para você quando.
ela também vai ter que mexer nas linhas de baixo. Quando eu quero dizer as linhas de baixo? É o seu custo aqui. Porque é uma sanfona. Sua sanfona o seu faturamento caiu, a sanfona desceu. Seu faturamento caiu, a sanfona subiu, que é as despesas. Então, despesa diminui, faturamento também diminui. Não dá para caminhar. E, gente, isso é muito importante. Não dá para continuar com queda no faturamento e gastando mais do que ganha. Não tem como. Não existe. Mônica, eu queria saber se a gente pode agora chegar na pessoa física, ou se você gostaria de falar mais alguma coisa sobre pessoa jurídica, mesmo porque a Fernanda Aguiar já está, inclusive, depois, Fernanda, a gente fica honrado com a sua pergunta, que ela quer fazer uma consulta profissional com a Mônica depois. Então, depois a Mônica passa o e-mail dela e como você pode acessar. E isso mostra, Mônica, que tanto você quanto eu estamos, de fato, contribuindo. Porque o foco dessa live, deste encontro, é poder entender as necessidades de quem está com uma questão financeira e poder, dentro da sua expertise, dentro do que a gente está fazendo, poder, de alguma forma, atender. A Fernanda já agradeceu a possibilidade. Mas quero dar boas-vindas também ao Márcio Narras, que é um amigo nosso, amigo também da Fernanda, uma pessoa querida, uma pessoa do comércio e que está aqui conosco também prestigiando. Márcio, a gente acabou de falar, só para te dar rapidamente, para não segurar as outras pessoas também. A Mônica é consultora financeira e acabou de falar sobre o planejamento de finanças para pessoa jurídica, especialmente nessa época de coronavírus, de mares revoltos. Dizer a todos também que depois dessa live, esse vídeo vai ser trabalhado e vai para o YouTube dessa tal prosperidade, onde quem perdeu a primeira parte vai poder acessar, rever e também entrar em contato tanto com a Mônica quanto comigo. E agora nós vamos falar sobre planejamento financeiro de pessoa física, que eu acho que tem uma demanda grande ali atrás. Teve duas perguntas, só para não lembrar. Cadê meu papel? Que era sobre o encaixe da IME. E a Fernanda Gaibina perguntou, mas acho que não vamos responder agora, sobre a sua opinião sobre essas medidas do governo em relação à diminuição dos salários e tudo mais. Tá? A gente até, dependendo do tempo do Instagram, quero lembrar que o Instagram derruba a live quando faz 1 hora, então eu estou só mencionando as perguntas para que todos se sintam respeitados e acolhidos, mas nós temos um conteúdo ainda bastante importante para dizer, que é o que a Mônica vai falar agora de pessoa física. Por favor, Mônica. A pessoa física, como eu já acabei de passar para vocês, a questão dessa planilha de simulações do que pode ocorrer tem que ser bem tranquilo e preciso, tá? Até muitas vezes imaginando o pior, né? Mas a pessoa física, nós fizemos uma palestra para vocês que estão assistindo a nós, em 2018, e lá eu já falava isso. A pessoa física sai de manhã, entra na padaria, passa o cartão de débito, gasta 30, 20 reais, 10 reais. Aí na hora do almoço ela vai, gasta mais 30. Depois à tarde ela passa, compra mais 15. Ela chega a gastar de 80 a 100 reais por dia, ou 50, ou não importa. Quando chega no mês, que ela vai olhar a conta dela, tá faltando dinheiro para ela pagar as despesas, as contas dela. Então, o que ela faz? Ela usa o cheque especial como um recurso para ajudar a pagar as contas. E nós sabemos que aqui no Brasil, a utilização de cheque especial e de cartão de crédito é a mesma coisa que você está comprando meio metro de corda. Tá? E você, então, tem um serviço de consultoria para pessoa física? Sim, eu tenho. É um foco um pouco diferente, porque a pessoa física, Marcelo, é um pouco mais pessoal a relação. Porque se você for hoje consultar um advogado, como você, né, um coaching, eu não vou contar para ele que a minha conta está devedora, que eu tenho dinheiro e estou com um monte de nome no CPF, em protesto. Mas
para mim, para a pessoa que vai cuidar do seu dinheiro, você vai ter que abrir tudo que você gasta. Então, você tem que criar uma relação de muita confiança, né? O que eu imagino que não seja difícil ter isso com você. Eu acho que essa é a impressão que as pessoas que mesmo que não te conhecem pessoalmente ainda, né? Mas o que você fala com muita tranquilidade, com muita clareza. Inclusive, se alguém quiser comentar, por favor, a manifestação é aberta. Porque eu imagino que se desnudar financeiramente na frente de uma pessoa, de um profissional como você, não seja muito fácil, porque e isso você sabe que bate um pouco com a minha área, que é mais ou menos, de alguma forma, você admitir que, infelizmente, até agora na sua vida, você não teve sucesso financeiro. Como é que você lida com esse diálogo e com a sua ação de interferência na vida de uma pessoa física para que ela seja melhor ainda? Ó, a Fernanda está falando que você passa credibilidade, não é isso, Fernanda? Dá um positivo aí para a gente, se for isso que eu entendi da sua palavra. Como é que você lida com isso, Mônica? Marcelo, vamos imaginar que eu fui contratada por uma pessoa e essa pessoa está super endividada, tá? Super endividada. Essa pessoa vai sentar comigo na frente, é como se fosse um confessionário, ela vai falar, ela vai ela vai dizer todas as dificuldades. Eu vou ouvir tudo e eu vou começar a anotar onde está tendo os maiores problemas, tentando administrar, conversar, criar confiança e mostrar para ela que o que eu estou falando, tá? Que o que eu estou falando vai ser o melhor para ela. Então, quando você chega para uma pessoa e diz, você não, a palavra não é horrível de dizer, né? Mas você não pode gastar tal coisa, parece que a pessoa quer gastar mais ainda, né? Então, eu tenho uma dica que eu dou, porque nós somos muito mulheres, né? Somos muito impulsivas. Então, eu digo para as mulheres o seguinte, quando você estiver num shopping e você ver aquela bolsa, aquele sapato, aquela blusa, anda com um lápis, um papelzinho dentro da bolsa e marca, eu quero muito de tal loja, custa tanto. Guarda e vai embora. Vai embora. Dorme. No dia seguinte, abre seu guarda-roupa, vê os seus sapatos, aquilo que você mais queria, pega o papelzinho e fala para mim, será que eu preciso mesmo disso? Funciona. Você acabou com a impulsividade na compra, que é o que mais ocorre. Hoje, nós não temos nem... o problema não é nem mais ir no shopping. Hoje, é essa mídia social aqui que é uma tentação. A pessoa fica lá pedindo toda hora um monte de coisa. Aparece um site, já compra. Quando chega, fala, mas por que eu quero isso? Tem gente que tem um monte de caixinha no quarto, na casa, e nem usa para nada. Comprou, nem sabe para quê. Quer dizer, você se aproxima do cliente, pessoa física, que é o que a gente está falando, você se conecta com ele, você respeitosamente se aproxima da história dele, que também vai te sendo contada, imagino que em alguns capítulos, porque não deve ser fácil realmente falar da parte financeira sem sucesso, né? Porque você está precisando de alguém para ajudar, porque não teve sucesso, ainda que momentâneo. E aí você começa com a sua expertise a dar sugestões de comportamento, de condutas e às vezes de práticas simples que vão ter um impacto no final do mês nas contas, né? Eu quero ler algumas coisas aqui, vocês me dão licença, por favor. Alguém, se quiser comentar mais. O Leonardo fala o seguinte, a Mônica é uma das melhores pessoas que eu já conheci. Não é para chorar, Mônica. Trabalhei muito tempo com ela e posso garantir que se seguir tudo que ela indica, vai dar certo. Eu vi que também a Labela Vita, que é a Sônia, a Mônica é uma das pessoas mais confiáveis que conheço. O Cesário te dá parabéns pela sua clareza na sua fala. Obrigada. Eu estou usando isso porque eu quero ir para o próximo capítulo. A Bia Gaibina diz, já usei os serviços da Mônica, estava em um buraco. Olha que legal isso, gente. A primeira pessoa a escrever isso, agradeço a você, Bia, de poder escrever isso, porque, antes de continuar lendo a Bia, porque nós todos temos dificuldades na vida e assumir as dificuldades não nos torna menos. Muitas vezes nos torna muito mais, porque a partir do reconhecimento das nossas dificuldades a gente consegue superá-las. E ela diz... Você tem muita coragem, né, para falar.
Tem que ter coragem. A Bia, obrigado, Bia, pela coragem. Olha o que ela escreveu. Estava em um buraco que não parecia ter fim. Ela me reeducou financeiramente e conquistei vários sonhos materiais depois da assessoria dela. Deixa eu ver se tem mais algum que eu pulei. O Bruno Ricardo falou do absurdo do que os bancos cobram da gente. E aí eu quero te perguntar o seguinte. Onde é que você estava que ninguém sabia que você existia? Me conta esse seu processo de renovação, que foi a hashtag que a Rosana Gaivina falou. Você sabe, uma coisa que eu aprendi, que eu acho que serve como dica para todos vocês que estão assistindo a gente precisa se renovar. Às vezes a gente demora muito tempo para criar coragem, né? E por uma sorte, eu conheci o Marcelo, quando o Marcelo, esse que está aqui, quando o Marcelo começou a trabalhar como coaching. Depois o Marcelo foi um gerenciador de carreira. E hoje, se vocês entrarem lá no site dele, né, dele do Cesário, essa tal prosperidade, vocês vão ver o Persona. O trabalho do Marcelo com o Persona, e depois ele até vai falar um pouco melhor até, mas o trabalho com o Persona é descobrir o profissional que tem dentro da gente. E uma das coisas mais importantes que o Marcelo trabalha e ele fala isso direto, você não sabe se vender. A primeira vez que ele disse isso para mim, eu disse assim, não, lógico que eu não sei. Eu não falei que eu sabia. Eu não sei, eu não sabia mostrar o que eu sei fazer. E desde que a gente está trabalhando junto, o Marcelo deixou bem claro que, na verdade, para a gente conseguir crescer também, ter essa prosperidade que ele fala sempre para quem acompanha e segue ele, a gente tem que se mostrar. Essa é a verdade. E no momento atual que nós estamos vivendo, né, Marcelo, a gente está vendo um monte de live, um monte de gente fazendo vídeo que às vezes nem sabe se posicionar, começa a coçar a cabeça. A semana passada, nós dois estávamos assistindo uma live e a moça debruçou na mesa e começou a coçar a cabeça, começou a falar que estava na igreja, que estava pedindo. Então, nós dois falamos, então você tem que também ter uma posição, que é uma das coisas que tanto a gente escuta. Então, eu diria para você, Marcelo, que isso não é nem novidade, foi muito o trabalho, não foi, está sendo o trabalho de construção da profissional que está aqui falando com vocês, que já tem no DNA essa credibilidade, que já tem esse conhecimento, mas que não tinha coragem de se mostrar. Essa é a verdade. Uhum. Então, depois desse trabalho que a gente está fazendo, eu comecei a me mostrar. Então, assim, é uma coisa tão interessante, porque eu sou contratada por uma empresa e o meu contrato fica 5 anos, às vezes 6 anos, às vezes mais. E eu falo que engraçado, eu me chamo consultor, o consultor vai, leva um livro desse tamanho, depois que ele faz análise, deixa em cima da mesa e vai embora. E eu vai ficando, são novos assuntos, você vai participando da equipe, você vai contribuindo. Por quê? Porque existe uma profissional que está 100% junto da empresa. Eu visto a camisa da empresa. E que antes não sabia que você existia. Você vê, nós estamos agora com uma média de 30 para cima pessoas que estão assistindo, né? A Fernanda Guiara escreve também que está, e a gente fica muito feliz com essa frase dela, porque isso impulsiona outras pessoas, que ela também está construindo a persona digital dela. Depois ela põe que é da Alex Informe, que também é uma empresa de consultoria jurídica bastante interessante, de uma amiga nossa, também coloca uma hashtag, reinventando todos os dias. A Fernanda põe reinventando. Você vê que, por exemplo, a frase do Leonardo, acho que é Leonardo, desculpa, eu vou voltar rapidinho aqui, Leonardo Albani, ele está falando de uma experiência que ele teve com você, elogiosa. Se nós não tivéssemos feito, não estivéssemos fazendo essa live, as outras pessoas não iam ter acesso aos benefícios que você propõe e propicia, e também não iam ver que você tem um cliente, que é o Leonardo, ou teve, não sei, mas que teve uma relação profissional com o Leonardo, e que o Leonardo publicamente coloca isso. De outro lado, voltando rapidamente à frase da Bia Gaibina, ela também coloca uma questão que foi do passado dela, pessoal.
Ou seja, todos os benefícios que, pela sua exposição, agora estão se tornando público. Sim. Então, eu queria que você fizesse um comparativo entre a Mônica vamos chamar assim, pré-persona, e a Mônica pós-persona digital, que é esse produto que, nessa tal prosperidade, o Cesário e eu divulgamos com muito orgulho para poder ajudar as pessoas. Qual é a comparação que você faz entre essas duas pessoas que se transformou numa persona? A pré estava atrás da cortina, andando com uma pá, cavando, trabalhando, tirando pedra, né, mas atrás da cortina. A nova saiu da cortina. Sim, e como é que você sente isso? Como é que quando você olha para pré, estando na pós-persona agora, quando você olha para aquela moça, para aquela mulher que é você do passado, eu estou assim com a mão, né, olhando para você para o passado, o que você via, claro, dentro do que você acha que cabe falar, o que você via e o que você poderia dizer para as pessoas que estão na fase pré-persona? Eu diria que nós temos que sair dessa zona de conforto. Na verdade, era isso que eu estava, é uma zona de conforto. Quando você está na zona de conforto, você não quer procurar nada mais. Você está ali tranquila, você está achando que tudo está caminhando muito bem, só que todo mundo começa a te empurrar, te empurrar. Chega uma hora que você cai do muro. Então, você tem que tomar as rédeas e começar a se modificar e cada vez mais partir para essa pessoa, porque a exposição hoje, ela feria tanto lá atrás, hoje já não fere mais. Você fez uma live, acho que foi com a Fernanda até, que você falou para ela. Foi. Que você fala isso, foi né? Muito que a gente bonita essa live, né? A gente está muito acostumada a olhar o rosto do outro e não se ver. É difícil. De manhã... Essa foi com perdão, só a correção. Essa foi com uma terapeuta, com a Priscila, em lá da Itália. Com a Fernanda também foi muito bonita, porque a Fernanda também contou questões pessoais. E só para esclarecer, todas as lives estão no nosso canal no YouTube. Sim. Essa tal prosperidade, é só vocês irem lá, acessar o canal, se inscrever, e não só essas lives, como outros conteúdos bastante próprios de crescimento e desenvolvimento pessoal, eles estão lá disponíveis para poder contribuir com as pessoas. Diga, Mônica, perdão. E você coloca que a gente está acostumado a ver muito a face do outro e a gente não se olha muito no espelho, né? E quando você se vê numa live ou quando você faz um vídeo, meu Deus, eu tô gordinha, o nariz é grande, a sobrancelha é torta, o olho não fecha, o cabelo tá desarrumado. Ou seja, não existe elogio, só existe crítica. Uhum. Então, quando você começa a fazer este trabalho de pós, né? Pré e pós, é como se você arrancasse assim, ó, se escancarasse e mostrasse como você é. Então, eu sei hoje, cada vez mais, desta profissional que está aqui falando para vocês, da capacidade que eu tenho de mudar uma empresa e de uma pessoa física. Eu tenho assim certeza. Mesmo, né? E é assim mesmo. E a você mesma também, né? E o que você diria, Mônica, se você me permite ainda perguntar isso, o que você diria para as pessoas que estão com freio de mão puxado, sabendo que tem uma força interna que deve ser aproveitada e explorada, e que não estão se permitindo fazer aquilo que você teve a coragem, a boa ousadia de fazer? Me diz, se eu fosse uma dessas pessoas, o que você falaria para mim? Marcelo? Eu diria, Marcelo, no começo dá um medo, você treme, dá dor de estômago, você soa, a mão fica gelada, mas você começa a se encarar. Lógico, com a condução de um profissional competente e responsável, que é o que você veio fazendo comigo. Mas após esse pânico, agora nós podemos usar a palavra pânico, né? Após esse pânico pessoal, você começa a trilhar um caminho onde você vê que não adianta ficar com o breque de mão puxado. Mais uma vez, e agora essa reinvenção que todo mundo está falando, a gente precisa se reinventar, ela é fundamental
fundamental para essa mudança. Ela está dentro do nosso dia a dia. A semana passada, só para te fazer um exemplo, eu estava ouvindo o rádio. Sim, eu vou no supermercado, viu, gente? Eu saio de casa para ir no supermercado, não vou para trabalhar fora, estou trabalhando de casa. E na rádio estava contando de um rapaz, um senhor, que tem um restaurante pequeno, não sei que bairro, de São Paulo, e ele, com a história de não poder servir o almoço, né, porque era por quilo, ele teve que fechar as portas, deu o desespero, ele sentou, que é isso que a gente está falando aqui, gente, é virar o jogo. Ele sentou, o que eu faço? Ele pegou um papel e colocou segunda, almoço tal, terça, almoço tal, quarta, quinta, sexta, sábado. Ele tem um grupo do WhatsApp, ele fotografou, mandou uma foto e digo, eu sirvo essas refeições nesses dias, é tanto. E o pessoal comia ali perto, tem prédio, condomínio, e sabia que a comida era boa. Bom, na entrevista dele na rádio, ele disse que teve que contratar 2 pessoas, porque o grupo dele, um passou para o outro, que passou para o outro, que passou para o outro. Então, ele está falando assim, eu busquei uma solução para o meu negócio e estou gerando emprego. Olha que virada. Olha que virada. Então, a gente vai ter que caminhar para o final, antes que essa live caia, porque... Você vê? O Cesário já falou, pena que o tempo passa rápido, porque tem muito conteúdo, realmente tem, a gente poderia ficar mais tempo, e acredito pela permanência que vocês estão conosco, que isso está valendo muito a pena. A Heloísa está pedindo desculpas por só conseguir entrar agora, provavelmente com compromissos pessoais, mas, novamente, essa live vai estar no YouTube. Quem chegou depois pode aproveitar. Então, Mônica, tem ainda a pergunta sobre a questão da ME, que eu não esqueci, que era sobre a questão da tributação jurídica, lucro real, lucro presumido e IME. Eu vou pedir para depois você deixar o seu e-mail e essa pessoa que perguntou, por favor, entre direto para a gente poder fazer uma pesquisa, uma pergunta que amplie a todos. Nós estamos com 32 para mais pessoas conosco agora. Então, eu queria ver se alguém quer perguntar mais alguma coisa, se a Mônica também quer contribuir com mais alguma coisa, enquanto a gente está indo. Eu, da minha parte, eu posso, só para falar em cima, enquanto isso, vocês vão escrevendo se vocês tiverem alguma pergunta, né? Tanto para a Mônica quanto para mim. A Mônica, um serviço de assessoria financeira que ela faz na Caçu com... Minha tela voltou. E eu que faço junto com o Cesário nessa tal prosperidade, com coaching, com programação neurolinguística e também com esse produto específico nosso que nós inventamos, nós criamos, que chama-se Persona Digital. E o Persona Digital, deixa eu só te falar essa frase, Mônica, enquanto as pessoas também podem escrever alguma coisa. O Persona Digital tem o seguinte slogan. Persona Digital é a sua essência digitalmente, você digital humanamente. Bonito, não? Que bonito. Da nossa parte, a gente fica muito feliz. Tem aqui a Thelma, que está falando que é a baiana que trabalhou com você. Sim, mora na Bahia. Isso. Gente, eu vou passar então a palavra para a Mônica para fazer as considerações finais, depois eu encerro. E é isso aí. Vamos lá, Mônica, por favor. Olha, gente, uma coisa que eu quero falar, se você é funcionário, se você é dono de uma empresa, eu reafirmo, tenha calma. O governo está soltando um monte de benefícios para tentar ajudar a todos. Não importa se você é pequeno ou médio, hoje saiu, consulte o seu contador, eu não vou ter tempo de explicar aqui, mas saiu um super benefício para pequenas e médias empresas. Entre em contato com seus contadores, se você tiver advogado, não fique sentado chorando, vá atrás de tudo que o governo está oferecendo. Os bancos com taxas têm que ser muito baixas, se for alta você não aceita. E olha, calma,
muita calma. Não é momento de desespero. No desespero, a gente faz besteira. E agora, a gente não pode fazer isso, tá? Contem comigo, contem com o Marcelo, que nós viemos aqui fazer essa live para mostrar para vocês coisas boas, que tudo tem solução, tá? Reinvente. Eu não sei qual que vai ser, mas a reinvenção é fundamental. A reinvenção é fundamental neste momento. Rosana, eu não sei o que você quer que eu repita, pode escrever, por favor. Aí eu já vou encerrar. A Fernanda está parabenizando, o Cesário também, parabéns mesmo. De nossa parte, Mônica, dessa tal prosperidade que te chamou hoje para estar conosco, eu quero te agradecer porque o que você sabe é fruto da sua dedicação de vida, da sua dedicação de alma, de tempo, de vida. E você separou essa hora para nós ficarmos juntos e você poder contribuir. Então, da nossa parte, esse agradecimento porque é a sua vida, é a sua hora que você está dedicando para essas pessoas, para mim e para essas pessoas que estão conosco. Então, de coração, muito obrigado por ter estado e estar conosco e a gente poder continuar junto. Do meu lado e do lado dessa tal prosperidade, eu agradeço também as suas palavras elogiosas no nosso trabalho. O nosso trabalho não é um trabalho, porque trabalho, quando não dá trabalho, não é trabalho, é realização. Sim, então, sim. A gente percebe isso quando a prosperidade dos nossos clientes, por exemplo, como a Mônica, e até a Fernanda também citou isso, quando a prosperidade dos nossos clientes é a nossa prosperidade, e um outro lema nosso é prosperidade só é prosperidade quando é para todos. Eu vou deixar os meus contatos, em seguida a Mônica também dá os contatos que ela pode, que ela vai informar. O nosso site, para que vocês conheçam mais o nosso trabalho, é importante que vocês vejam algumas coisas que a gente faz. O site é prosperidade.com.vc. VC de você. Então, é prosperidade com você. Este é o site. O nosso Instagram é esse, que algumas pessoas acessaram, essa tal prosperidade. E o nosso YouTube também, e também Facebook, é essa tal prosperidade. E aí, ali tem o e-mail, tem o telefone que eu posso já deixar também, que é daqui de São Paulo, 11 999 20 1967. Também é o WhatsApp e essa live vai estar no YouTube, talvez hoje, no máximo amanhã. Mônica, seus últimos contatos e o nosso agradecimento. Eu agradeço de coração, Marcelo, pela oportunidade, pelo convite, a todas as pessoas também que ficaram aqui ouvindo a gente. Como você disse, o assunto é extenso, tem muita coisa para a gente falar, mas os meus contatos, o meu e-mail é monica@gaibina.com. Se vocês olharem lá no folder que o Marcelo mandou, vai estar o meu sobrenome. Gaibina, G-A-I? B de bola. Não, isso, só leva o Gaibina, por favor, senhora. G de gato, ó, bem antigo, né? De cartilha. G de gato, A de amor, I de Inês, B de bola, I de Inês, N de Nair, A de amor. Então, .com, não tem BR. Então, é monica@gaibina.com. Então, nós estamos fazendo... como as outras pessoas que te consultaram podem te acessar por ali. Sim, sim. Okay. Também, se quiserem entrar no meu Instagram, no meu LinkedIn, que também é Mônica Gaibina, e depois a gente pode conversar no particular, fique super à vontade, a gente troca depois o número de celular e começa a falar pelo WhatsApp. Tá bom? Ó, vocês que batem palma pra gente, a gente bate palma agora pra Mônica, para vocês que estiveram aqui conosco. Muito obrigado e que essa tal prosperidade esteja sempre com vocês. Até a próxima. Foi. Até a próxima. Foi.